Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal e no programa de hoje vamos falar de eficiência. Eficiência no trabalho, eficiência no esporte, eficiência no estudo. Enfim, vamos falar sobre como fazer a coisa certa da forma certa. Bora lá? Uma das coisas mais prejudiciais ao cumprimento dos nossos objetivos é a falta de eficiência. A gente ouve falar tanto disso, mas será que já paramos para entender o seu real significado? Afinal, qual a definição de eficiência? Eficiência é a virtude de ser competente, produtivo, de conseguir o melhor rendimento, o melhor desempenho com o mínimo de erros, de desperdícios. Nesse vídeo eu vou apresentar para você 4 dicas essenciais. Fica aí até o final, até porque acredito que a dica número 4 é a que mais pega no nosso dia a dia. Uma pessoa eficiente no trabalho é aquela que consegue entregar resultados no menor tempo possível e com mais alto nível de qualidade. Em várias empresas, há gente que leva 6, 7, 8 horas para desempenhar determinada tarefa, enquanto algumas pessoas fazem o mesmo trabalho em apenas 1 ou 2 horas e ainda entregam resultados superiores ao do colega. Sem entrar em detalhes, isso é eficiência. Fazer mais com menos tempo, menos recursos, menos dificuldades. No esporte, há atletas que quase se matam para conseguir melhorar seus resultados, seus índices. Enquanto isso, alguns adversários, às vezes, nem transpiram para sair vencedor. Pensa numa fera aí do futebol, do basquete, do tênis, do automobilismo. Tá cheio de exemplos, né? É evidente que o talento é um diferencial que já vem pronto na pessoa, pesa na eficiência, mas acredito que não é o principal fator. Para ter eficiência é necessário criar e praticar rituais que vão lhe ajudar em uma coisa que é mais importante do que a própria eficiência. Aliás, é infinitamente mais importante que a eficiência. O que você precisa, na verdade, é anular fatores que provocam a ineficiência. Vamos ver quais são esses rituais? Antes, porém, eu queria lembrar que se você não está inscrito no nosso canal, clica aí no botão e venha fazer parte desta comunidade que não para de crescer. Sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo mais e mais conteúdos. Se você tiver alguma sugestão de assunto, escreve aí nos comentários que a gente vai atrás para te ajudar. Além de nos acompanhar por aqui, convido você a nos seguir também no Instagram e no TikTok, onde publicamos notícias e análises todos os dias, sempre falando de economia, negócios, empresas e tudo aquilo relacionado ao nosso conhecimento, ao nosso desenvolvimento. É só entrar nas plataformas e digitar @Fábio Boeri. Espero você lá. Voltando à questão dos rituais contra a ineficiência, a minha primeira dica é: tenha sempre um plano. Acredito ser comum as pessoas irem se deitar à noite e ficar pensando como será o dia seguinte. Imaginam que vão acordar, tomar café, seguir para o trabalho, dar continuidade naquele projeto, concluir algumas tarefas, agendar uma reunião importante, avançar naquela prospecção comercial, cuidar do físico, da família, ler mais 20 páginas do livro de cabeceira e encerrar o dia com chave de ouro. Ufa, né? Fiz tudo o que havia planejado. Que ótimo, né? Só que as coisas não acontecem bem assim. E por que não acontece? Simples. Porque deixamos de fixar, de assumir aquilo que precisamos fazer. Para vencer essa perigosa armadilha da ineficiência, esse inferno chamado procrastinação, ou seja, enrolar e não fazer o que tem que ser feito, a dica é: tenha sempre um plano. Não importa o tamanho ou a importância do plano. Quem não tem um plano não tem direção. Quem não tem direção está perdido. Em outro vídeo vou explicar para você o que são estratégias e táticas. Esse assunto permite ter uma visão bem clara da importância de um plano e dos rituais que precisamos seguir para alcançar o objetivo principal. Não deixa de ativar o sininho de notificações para receber nossas novidades. Por hora, falando de ter plano, olha este exemplo. Um dia o Antônio, todo esbaforido e suado, embarcou em um elevador lotado. Logo que entrou, o ascensorista perguntou: "Para qual andar, senhor?" Desconcertado e vermelho de vergonha, Antônio respondeu: "Qualquer um, já errei o prédio." Parece piada, né? Mas pode acontecer com a gente quando menos esperamos.
Pensa quantas vezes você entrou no celular para procurar alguma coisa, checar uma mensagem, uma informação e de repente, quando caiu em si, viu que estava vendo algo totalmente fora do planejado. A loucura é tão grande que você até se pergunta: o que eu vim pesquisar mesmo? Pois é, você entrou no prédio errado. Em uma análise mais erudita, consideremos aquilo que o filósofo espanhol Sêneca disse séculos atrás. Abre aspas. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Fecha aspas. Para ser eficiente é indispensável ter um plano, uma direção muito bem definida. É essa direção que nos assegura seguir em frente ou mesmo que saiamos da rota em determinado momento, saibamos retomar o destino planejado, né? Agora me responda, quantas pessoas conseguem efetivamente cumprir à risca o roteiro imaginário que desenhamos em nossa cabeça? É muito difícil, certo? É difícil e compreensível. Afinal, o mundo não funciona conforme os nossos desejos. Mesmo tendo um plano, não estamos no controle de muitas coisas. Trânsito, reunião de última hora, problema de saúde na família, pedido de ajuda de um amigo. Enfim, existem e sempre existirão N variáveis nos rondando sem que tenhamos o poder de controlar a intensidade e o tempo com que essas variáveis irão ocorrer e afetar a nossa vida. Portanto, mesmo tendo um plano, ainda estamos sujeitos a obstáculos que podem atrapalhar o nosso caminho. Mas para isso existe solução? Qual é a solução? É a segunda dica. Perceba a situação, fique de antena ligada. Acredito que a maior parte dos planos mal resolvidos se dá por nossa negligência, por nossa falta de percepção a respeito de distrações que poderiam ser facilmente evitadas se estivéssemos com o radar acionado. Quer um exemplo claro? O que você assiste agora, neste momento, segue um roteiro que foi escrito sem ter sido planejado. Isso mesmo, é um acidente. Como produtor de conteúdo, preciso diariamente seguir um script, um cronograma bem rígido para que não haja falhas no processo de produção e na distribuição dos programas. Imagine, em boa parte do meu tempo estou pesquisando temas, conversando com as pessoas, observando o comportamento do ser humano, os meios de comunicação e pensando formas de abordagens que possam ser interessantes ao público e ao mesmo tempo relevante em termos de audiência. Afinal de contas, nem sempre aquilo que parece ser bacana para a gente se constitui na prática em algo gerador de valor, que é o propósito aqui do nosso canal. Então, produzir resultado exige disciplina e consciência de que missão dada é missão cumprida. Esse compromisso é fundamental porque o processo de produção de conteúdo ele demanda uma série de outras ações, como revisar roteiro, pensar em ilustrações e partir para etapas mais trabalhosas como gravação, edição, finalização e inserção nos canais. E olha que não são poucos canais: YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, além de distribuições para WhatsApp e Telegram. Um detalhe, embora muitos muito parecidos e com alguns comandos similares, cada rede tem suas particularidades. Resumindo, é uma briga constante com o prazo e uma busca obsessiva pela capacidade de aproveitar o tempo. Não pode vacilar. Produzir o programa que você assiste agora era algo que estava completamente no meu domínio. Nada ou ninguém poderia interferir na minha decisão de deixar de fazer o que estava planejado para mergulhar nesta tarefa intrusa, no caso, esse vídeo. Mas aconteceu. E no instante em que falo com você, lembro que por causa dessa distração, eu perdi o prazo para fechar outro texto que considerava fundamental para uma ação coordenada de distribuição de vídeos. Explicando, para publicar um determinado programa, eu precisava terminar outros dois, pois este determinado programa fazia menção direta aos outros dois que estavam em produção. Logo, se divulgo o primeiro, estaria criando uma lacuna de entendimento, estaria deixando um fio solto. Em resumo, devido à minha distração, atrasou tudo. Aí vem a pergunta: Fábio, você se arrepende de ter saído do script, do ritual? A resposta é não, não me arrependo porque tenho certeza de que você está gostando deste assunto. De qualquer forma, ao me distrair com a produção desse roteiro, eu podia ter gerado um grande prejuízo.
Podia ter começado essa aventura, né, esse trabalho, e no meio do caminho, parado o processo, por entender que fora uma ideia equivocada, um impulso traiçoeiro, uma perda de tempo. E sinto dizer, isso é o que mais acontece no nosso dia a dia. Quando a gente sai da caixinha, a gente corre o risco de se dar mal, bem mal. Sair da caixinha, aliás, é a nossa terceira dica. Na verdade, não é bem sair da caixinha. A terceira dica é pensar fora da caixinha sem sair da caixinha. Compreendo que muita gente defenda e incentive o conceito do pensar fora da caixa. Dizem, ouse, reinvente, não tenha medo, arrisque. Quem faz sempre igual jamais terá resultados diferentes. São inúmeras as expressões desse gênero que nada mais objetivam do que estimular a criatividade, romper com o tradicional, matar a mesmice. Você acha que eu sou contra isso? De forma alguma. Eu concordo 100%, desde que falem para você que é possível fazer tudo isso, inovar, ousar, quebrar paradigmas, mas dentro de uma dinâmica controlável, em que você possa apertar o botão stop antes que seja tarde. Se você tem tempo de arriscar, arrisque. Se você tem tempo de mexer em algo que está pronto, mas que acha que dá para melhorar, mexa sem medo. Se você pode mudar de percurso sem que isso comprometa a chegada ao destino final, vá em frente, mude de percurso. Perceba, tudo é possível desde que você tenha consciência do que está acontecendo, daquilo que está fazendo, do que precisa entregar e quando entregar. Repito, coisas que não estão no nosso controle, não estão no nosso controle. Simples, não dá para ficar chorando quanto a isso. Se algum imprevisto aparecer, respira fundo, veja a melhor forma de contornar ou resolver o problema e siga o jogo. Agora, coisas sujeitas ao nosso controle jamais podem ser negligenciadas. Tudo bem até aqui? Então vamos para o ritual que considero o mais importante. A quarta dica é: jamais esqueça das suas prioridades. E para falar disso, acho interessante contar aqui uma historinha que tenho como grande ensinamento. Sempre que estou na dúvida entre fazer ou não determinada coisa, penso nisso. Realmente é um ritual. A historinha tem dois personagens, João e Carlos. Num certo dia, João precisava ir ao supermercado logo pela manhã para comprar leite, pois sua esposa queria deixar a filha bem alimentada antes da escola. Ao se aproximar do seu carro no estacionamento do prédio, o João foi abordado por Carlos, um vizinho querido. Meio que sem jeito, o Carlos perguntou a João se ele podia lhe dar uma carona até a estação de trem, pois seu carro havia quebrado. Educadamente, João disse a Carlos que sim, sem problemas, desde que Carlos o acompanhasse até o supermercado, o esperasse fazer as compras, entregá-las em casa e depois ele, João, levaria Carlos à estação. Esta seria a condição. Muito surpreso, o Carlos deu uma engasgada e em seguida disse que não daria tempo, que já estava atrasado. Carlos agradeceu João e explicou que iria resolver o seu problema de outra forma. Foi então que João encolheu os lábios, fez menção de lamento e disse que se Carlos precisasse de ajuda, era só chamar que ele estaria à disposição e o atenderia sempre que possível. E assim terminou a história de uma manhã tão comum a todos nós. Vejam, eu não sei o que você está pensando, até imagino, mas isso não me parece tão relevante no momento. Até caberia aqui discutir temas como solidariedade versus egoísmo ou compreensão versus insensibilidade. Mas não vamos fazer julgamentos quanto à virtude ou uma eventual falta de virtudes. O ponto central aqui é refletir sobre a importância de calcular e decidir rapidamente sobre o que é melhor para você. É saber medir as consequências do seu ato, da sua escolha, da sua decisão. Pensa comigo, em nenhum momento João negou ajudar Carlos, apenas condicionou a carona. João entendeu que tinha um objetivo e que este objetivo era a sua prioridade. Que o pedido de Carlos, embora justificável, não era prioridade. Ciente de que estava no controle, João devia fazer o que havia sido planejado, e foi o que ele fez. Carlos pode até ter ficado chateado. Sim, mas quais seriam as consequências caso João se atrasasse com o leite da filha? O que ele iria dizer para a esposa? Você assumiria essa bronca? Pense nisso. Quantas vezes deixamos de lado o nosso propósito, o nosso objetivo,
para atender o objetivo dos outros. Nessa dinâmica, tornando esse deslize um hábito, colecionamos insucessos e frustrações até o dia em que não teremos condições de ajudar alguém porque nos tornamos irrelevantes em vez de eficientes. Então escreva seu plano e cumpra os rituais do dia a dia, dos mais simples aos mais complexos. Saiba lidar com os imprevistos, mas não deixe jamais de se levar por distrações. Tire do caminho o que não é prioridade. Lembre-se, a ineficiência sempre estará rondando a sua porta. Ela é quase invisível, traiçoeira. Quando você menos percebe, já está de mãos dadas com ela. A chave para trancar essa porta é, repito, crie seus planos e cumpra seus rituais. Esse é o caminho para fazer a coisa certa da forma certa. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e continue com a gente. Um abraço e até a próxima.